A corrida eleitoral continua em Ribeirão Preto e um dos grandes desafios para os candidatos a prefeito é convencer o eleitor a depositar o voto na urna. O número de abstenções no primeiro turno na cidade foi superior à média nacional. De um lado, Ricardo Silva, do PSD. Do outro, Marco Aurélio, do Partido Novo. Os dois candidatos disputam no dia 27 de outubro, em segundo turno, a chefia do Executivo de Ribeirão Preto. No último dia 6, Ricardo somou 48,44% dos votos válidos, um total de 128.466. Marco Aurélio teve 24,95%, o que corresponde a 66.136. Mais de 317 mil eleitores foram às urnas para depositar o voto, 10% nulos e 6% brancos. Mas o número que mais chama a atenção é o dos que não foram, 160 mil eleitores, uma abstenção de 33,51%, bem acima da média nacional. O Tribunal Superior Eleitoral observou uma ligeira queda entre a última eleição municipal a nível nacional e desse ano, mas Ribeirão Preto aumenta em quase 12 pontos percentuais acima da média. Enquanto a média do Brasil foi quase 22 pontos, a média em Ribeirão chega em 33 pontos, um pouquinho mais. E isso é extremamente significativo. Demonstra, de alguma maneira, uma certa descredibilidade ou descrença do eleitor com a política e, de outro lado, acaba sendo uma preocupação. Se a democracia é feita de participação e se esse parte significativo do eleitor deixa de comparecer à urna, existe algum sintoma, até mesmo do ponto de vista dessa qualidade dessa democracia. Entre abstenções, brancos e nulos, foram mais de 200 mil eleitores em Ribeirão Preto, um número que poderia mudar completamente o cenário da votação. Para se ter uma ideia, a diferença entre os dois primeiros candidatos que vão disputar o segundo turno foi de pouco mais de 62 mil votos. Por isso, o grande desafio para essa etapa é justamente tentar convencer esse eleitor. Os candidatos precisam apostar em buscar esses eleitores, né? Fazer com que esses eleitores venham para a urna votar, votem nos respectivos candidatos, e para isso é uma abordagem mais antissistêmica e também mostrando a importância desse eleitor para o futuro da cidade, né? Então trazer propostas que toquem essa parcela da população que já está mais desacreditada com a política. Nós temos aí, não só em Ribeirão, mas em diversas cidades, né, diversos municípios, vários problemas, como, por exemplo, a crise hídrica, que afeta diretamente a vida da população. Então, trazer propostas, fazer campanhas agora direcionadas à resolução desses problemas fará toda a diferença, porque são os problemas do dia a dia da população, né? Isso pode reorganizar a eleição em Ribeirão Preto. Justamente porque esses votos, inclusive, teriam modificado no primeiro turno, possivelmente, em relação a esses dois candidatos. É importante que esses candidatos, então, se ocupem desses eleitores que ou abstiveram ou votaram branco e nulo. Isso pode modificar o resultado da eleição. O advogado especialista em direito eleitoral explica que, nessa etapa, as regras ainda passam por algumas mudanças. O tempo destinado à propaganda na televisão, por exemplo, é igual para os dois candidatos, o que pode ajudar na hora de converter votos. Cada um dos candidatos terão, diariamente, o período de 10 minutos para realizar as campanhas no rádio e na TV. Além disso, também nós temos os 25 minutos de inserções diárias, né, que não são aqueles dos programas eleitorais, mas que acontecem ao longo da programação, que é dividido também pela metade para cada um dos candidatos. É uma oportunidade para esses candidatos apresentarem propostas, fazerem campanhas propositivas e realmente estabelecer distinções entre planos de governos. Além disso, é outra oportunidade também para que esses candidatos possam se apresentar e tornarem mais conhecidos. Por óbvio, porque eles estarão mais tempo tendo contato com o eleitor, no dia a dia do eleitor. As campanhas estão autorizadas até a véspera da eleição, no dia 26. O horário eleitoral termina antes, dia 24, mesma data limite para os debates. Essa, inclusive, é considerada uma das ferramentas mais poderosas pelo consultor em gestão pública para conquistar o eleitor. E a Clube, é claro, mantém o compromisso e a tradição de colocar os candidatos frente a frente. O debate entre Ricardo Silva e Marco Aurélio está marcado para o dia 20 de outubro. A tendência é que os candidatos
se afunilem mais, né, na casa desses eleitores, né, porque terão o mesmo tempo de TV, terão aí as mesmas inserções, então vão chegar cada vez mais na casa dos eleitores. E os debates que também irão participar, né, a gente tem visto que estão sendo decisivos. As pessoas têm acompanhado muito os debates eles têm repercutido muito também nas redes sociais e no jornalismo, e isso auxilia muito na formulação aí do voto da população. A população se guia muito por esses momentos, então também é algo que vai balançar muito aí esse cenário para o segundo turno. Além do empenho dos próprios candidatos, tem também recado para o eleitor. O voto é o principal instrumento da democracia. O cidadão tem em mãos a chance de decidir o futuro da cidade pelos próximos 4 anos. É fundamental essa participação. Quem não escolher, ele vai estar cedendo o seu direito de escolha para o próximo, né? Ele vai ser governado, a maioria vai ser governada de fato pela minoria, se não ir às urnas. Às vezes o eleitor pensa que não faz diferença o seu voto ou a sua discussão, a sua participação nesse momento que é o coração aí da nossa vida democrática do nosso país, né? Mas com certeza ele ir depositar o seu voto no candidato que ele acredita vai fazer toda a diferença, até mesmo porque lá na frente ele vai ter mais aquela ânsia de cobrar, o poder de cobrar e de fiscalizar os nossos governantes. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. E para repercutir esse assunto, esquentando os preparativos do segundo turno, que apenas começou, nós preparamos uma entrevista especial. Acompanhe. Boa tarde, Gustavo Bugalho, advogado, especialista em direito eleitoral e também administração pública. É sempre bom recebê-lo aqui. Gustavo, antes de mais nada, se a gente soma as abstenções mais os votos nulos e brancos, 50% dos eleitores aptos de Ribeirão Preto decidiram não escolher nenhum candidato. Isso significa muita coisa, não é mesmo? Com certeza, né? Isso deixa bem claro em alguns aspectos, né? Primeiro que, aparentemente, a população não está satisfeita com as possibilidades aí, né, que existem, né, que existiram agora nessa campanha. Segundo, também mostra até uma falta de interesse da própria população, né? Talvez uma falta de esperança de que vai haver qualquer tipo de mudança ou qualquer tipo de melhoria no fato lá de escolher um ou outro candidato, né? Bom, e agora, tendo um segundo turno, você vislumbra alguma mudança, pelo menos na expectativa de ouvir novas propostas ou ouvir, de repente, um novo perfil? Olha, o que eu sinto para o segundo turno é que não teremos maiores propostas, tá? Me preocupa até a possibilidade de uma campanha, uma propaganda eleitoral, uma campanha política de uma qualidade um pouco duvidosa, né? Pautando aí por trabalhar em cima da rejeição do candidato adversário, né, entre um e outro, de maneira aí a conseguir vencer. Não pela preferência, mas principalmente pela menor rejeição, o que é um fator preocupante, né, considerando aí a relevância do assunto. Podemos dizer que a voz do povo é a voz de Deus? De fato, esses problemas que têm sido mais pontuados, como obras públicas, como a questão da falta de água, a questão de não ouvir as entidades e as forças vivas da cidade, tudo isso realmente é o preponderante que o novo governo deve levar em conta? Sim. Esses aspectos, esses pontos são pontos que vêm sendo objeto de discussão, são objetos de pauta já há bastante tempo, né? Além disso, claro, o município ele passa por momentos aí de diversas necessidades, como por exemplo a finalização, né, dessas eternas obras que têm sido feitas aqui, né, em Ribeirão Preto, entre outras questões. Mas sim, esses assuntos eles são preponderantes para o próximo prefeito.
Gustavo, muitas vezes a gente fala pensando no candidato. Agora vamos pensar nas entidades, nas figuras públicas de Ribeirão Preto, no cidadão que vai eleger. Como ele pode aproveitar melhor esse tempo de segundo turno? Bom, o cidadão ele vai ter que conhecer um pouco melhor, né? Esses dois candidatos que nós temos aí a prefeito, não apenas no ponto de vista político, mas também do ponto de vista de como é esse candidato como pessoa. Porque muitas vezes, como político, o candidato ele está exercendo uma persona, uma personagem, né? E se você observar tão somente um aspecto daquilo que ele fala, do que ele promete, talvez você não consiga entender tão bem como eleitor qual o caráter, qual a intenção e, claro, a capacidade do respectivo candidato para ser a melhor opção aí para os próximos 4 ou quem sabe até 8 anos, né, para o município. Agora, vamos tirar o foco do executivo e levar para o legislativo. Tivemos algumas danças das cadeiras na Câmara de Ribeirão Preto. E, surpreendentemente, os 5 primeiros colocados com uma expressiva votação. Isso também mostra um fenômeno novo na cidade. Sim. A gente observa aí até uma concentração, né, dos votos. E, assim, basicamente, esses 5 primeiros aí, eles não fugiram muito do que se esperava, né? Até porque são candidatos que já têm, alguns deles já têm uma quantidade expressiva de pessoas, né, de eleitores cativos, outros, né, já tinham uma presença muito substancial, né, através da imprensa, através da mídia, né? E isso potencializa, né, juntamente com as estratégias de cada partido, né, eles sendo cabeças de chave de cada partido, isso potencializa aí essa ampla votação. Não era nada fora do esperado. Bom, nada de eleição decidida. Semana que vem temos debate aqui na TV Clube Band. Dá para esperar muita coisa? Olha, dá para esperar um debate bastante intenso, bastante forte, né, em todos os sentidos, e com certeza, considerando até o que eu assisti no primeiro turno, felizmente um debate muito bem organizado e muito bem conduzido, né, pelo responsável. Mas vai ser um debate forte, vai ser um desafio para o mediador. Perfeitamente. Acho que o André vai ficar bastante preparado, principalmente depois destas dicas. Gustavo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Jornal da Clube.